Mentira, mentira. Bom dia de novo, então, pessoal. Bom dia, Lama. Bom dia, Nádia. Tenham passado aí uma boa virada de ano tibetano. Feliz com a volta do Lama Sanana. E, bom, a gente vai retomar, então, o estudo do Gampopa, que a gente está fazendo. Começamos na parte bem introdutória. Ah, o que a gente viu em janeiro do texto foi mais um panorama geral, levando em consideração a introdução. Falamos, então, um pouquinho sobre a história do Gampopa, quem é esse mestre. Deixa eu te perguntar, a primeira vez que você vem aqui? Não? Não? Você já está acompanhando esse texto aqui também? Tá bom. Então tá bom. Como é teu nome? Roberto, Roberto. eu acompanho sempre online. Ah, ótimo. Então tá bom. Então, como vocês talvez se lembrem, a gente contou então um pouco a história do Gampopa, que é um mestre do século XI, da linhagem Karma Kagyu, mas de certa forma também um mestre muito conectado à nossa linhagem Champa, por ter sido um mestre do Mochopa, também um dos detentores da nossa linhagem. O Gampopa, nesse texto que a gente vai estudar, o Precioso Ornamento da Liberação, organiza os ensinamentos do Senhor Buda numa perspectiva gradativa, né, de uma forma gradual, ah, que é chamado um texto Lanhin, e fundamentalmente sintetiza de uma maneira didática os ensinamentos do Senhor Buda, do príncipe Siddhartha, do Buda Shakyamuni. O que a gente viu, então, e só para fazer uma rápida recapitulação, ah, foi a introdução desse texto digamos, uma certa apresentação sumarizada para organizar um pouco a compreensão das pessoas que estão acompanhando esse texto, das etapas desse caminho gradual. Caminho gradual esse, como eu já disse, ensinado pelo príncipe Siddhartha, o Buda Shakyamuni, como uma forma de apresentar um caminho que pudesse responder a uma questão fundamental da nossa existência, que é a realidade do sofrimento. O príncipe Siddhartha, fundamentalmente, decide sair de uma condição confortável para encontrar resposta às situações de sofrimento que parecem ser escapáveis à nossa condição, à nossa realidade, à realidade de todos os seres sencientes. E depois de 6 anos, então, de prática intensa, ele encontra uma resposta para essa condição de sofrimento, né? Eu tenho costumado enfatizar essa perspectiva bastante pragmática, portanto, do príncipe Siddhartha, né? Para além de uma questão
meramente de uma perspectiva meramente filosófica ou religiosa e daí por diante, o príncipe Siddhartha buscava uma resposta para algo muito, muito tangível, muito real da nossa condição, da nossa existência, que é o sofrimento. E quando ele encontra uma resposta para essa situação, para essa realidade, ele decide ensinar. Vocês que estão aqui, tenho certeza, conhecem já essa história. Vai dar o primeiro giro da roda do Dharma. O primeiro ensinamento que ele vai dizer é que o samsara é sofrimento, ou o ciclo de renascimentos é marcado por uma insatisfatoriedade. E aí ele vai dizer que a causa para esse sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Ou seja, o Buda já, não mais o príncipe Siddhartha, mas o Buda Shakyamuni, ou seja, alguém que alcançou um estado de consciência livre de erro, traz uma questão fundamentalmente ontológica. A causa do sofrimento é a incapacidade de conhecer a realidade tal como ela é. E aí ele vai dizer, mas é possível, na terceira nobre verdade, é possível cessar essa condição de sofrimento. Ou seja, o sofrimento não é algo intrínseco à natureza da realidade, senão é algo que advém, é adventista, é posterior à natureza da realidade. E ele vai dizer, portanto, é possível superar essa condição de sofrimento, que está marcada diretamente pela maneira como eu respondo às experiências da realidade, a partir de determinados pressupostos e daí por diante. É isso que vai dar causa ao sofrimento, né? Assim, por não conhecer a realidade tal como ela é. E aí ele vai ensinar um caminho, que é a quarta nobre verdade. Esse texto, então, ele fundamentalmente vai organizar esse caminho ensinado pelo Buda Shakyamuni, pelo príncipe Siddhartha, para se superar essa condição de sofrimento, que é a característica mais marcante do samsara, do ciclo de renascimentos. Por que eu estou fazendo essa recapitulação? Porque as primeiras palavras do texto do Gampopa, e que eu ainda, de certa forma, recupero daquilo que a gente já viu em janeiro, ele vai dizer o seguinte: de maneira geral, todos os fenômenos estão no samsara ou no nirvana. Fenômenos compostos, tudo aquilo que de certa forma se manifesta e é capaz de ser percebido pela nossa mente. Ele vai dizer: a natureza do samsara é vacuidade, sua manifestação é ilusão e sua característica é o surgimento do sofrimento. Então ele está dizendo que o ciclo de renascimentos, né, possui a natureza da vacuidade. Ele está falando o samsara. Ele está dizendo todos os fenômenos estão no samsara e no nirvana. A natureza do samsara, que a gente costuma traduzir como esse ciclo de renascimentos, é insubstancial, é vacuidade. Tem um caráter, ele tem uma característica de manifestação ilusória. E o seu surgimento e o samsara e essa experiência ilusória é que produz a experiência do sofrimento. A natureza do nirvana também é vacuidade. Sua manifestação é o esgotamento e o desaparecimento de toda a ilusão. Ilusão sob a perspectiva da verdadeira capacidade de conhecer a realidade tal como ela é. Essa questão ontológica posta no início do ensinamento do Sr. Buda. E sua característica, a característica do nirvana, é a liberação de todo sofrimento. Na medida que eu conheço a realidade tal como ela é, não há condição de sofrimento. A gente sempre traz, quando a gente fala, né, assim, o texto vai falar, o capítulo a gente vai
vai estudar hoje, né? A causa primeira do despertar é a natureza de Buda. Qual é o sentido de despertar que a gente tem aqui? Despertar dessa condição ignorante, ilusória. Despertar de uma condição, de um estado de mente que experimenta uma determinada realidade a partir de uma perspectiva enganosa. Então, a gente sempre traz o exemplo do sonho. Ah, e a ideia do despertar está muito atrelada a essa experiência onírica. Se eu estou sonhando e não sei que estou sonhando, e brigo com meu filho no sonho, aquilo me gera uma experiência de sofrimento, no momento em que eu acordo, qual o espaço de sofrimento? Qual o espaço para presença do sofrimento se eu tenho total clareza de que aquela experiência ela tinha um caráter ilusório ou delusório? Eu tomava aquela realidade que eu experimentava no meu sonho como sendo real, autêntica e daí por diante, mas eu só me dei conta que, na verdade, era uma trama da minha mente produzindo ali um enredo, uma narrativa que eu tomei como verdadeiro, mas no momento em que eu acordo, despertei, sonho. Onde há lugar para sofrimento, a partir do momento em que eu conheço aquela realidade como sendo ilusória, o sofrimento simplesmente desaparece, não há mais lugar para ele. Eu posso, claro, se eu quiser ficar ruminando, né? Se eu trouxer exemplo do sonho, dizer, mas o que esse sonho significava? Será que é um presságio? Será que é um discurso do inconsciente? Daí por diante e tal. Mas, objetivamente falando, quando eu sei que aquilo era um sonho, a maneira como eu experimentava aquele enredo mental ganha uma outra tonalidade. Não há mais por que sofrer se de fato aquela briga não foi real. Ou qualquer outro discurso onírico que possa aparecer no meu sonho. Então, essa é a noção de despertar que a gente fala aqui. Quando a gente usa a palavra despertar, né, e assim, a causa primeira do despertar é essa possibilidade de despertar para a forma como eu me relaciono com a realidade, seja onírica, seja vigil. Seja do sonho, seja essa realidade que a gente está experimentando agora. A partir da perspectiva dos ensinamentos do Senhor Buda, essa realidade que eu atribuo ao que eu experimento nesse momento aqui agora, como sendo algo tangível e daí por diante, ela possui uma natureza delusória. Ou seja, a mesma natureza da experiência de realidade do sonho é a mesma dessa que a gente está experimentando agora. Está nesse momento conversando com vocês, a partir de uma perspectiva desperta, estar me relacionando com essa experiência de realidade agora, a partir de agora, reconhecendo o caráter ilusório, reconhecendo fundamentalmente a natureza insubstancial, o caráter de vacuidade dessa realidade que a gente está experimentando agora, assim como a do sonho. Então ele está dizendo, a natureza do nirvana, esse estado de consciência que conhece a realidade tal como ela é, a natureza dela é vacuidade. Tem a mesma natureza do samsara. A natureza do nirvana é vacuidade. Sua manifestação é o esgotamento e o desaparecimento de toda a ilusão. É estar nessa condição aqui, conhecendo essa realidade tal como ela é. Isso faz dessa experiência mental nirvana. Isso torna essa experiência como sendo uma experiência de nirvana. Nirvana não é um lugar fora, o céu, onde eu alcanço um paraíso e daí por diante. Nirvana é estar nessa condição agora e conhecer essa realidade desse momento do aqui e agora, tal como ela é, do ponto de vista ontológico.
E sua característica é a liberação de todo sofrimento. Bom, mas então, se eu estou aqui e conheço essa realidade tal como ela é, qual é o sentido para a possibilidade de algum tipo de sofrimento? Se eu tomo ela tal como ela é, se eu transcendo uma lógica de dualidade de um sujeito e objeto, se eu reconheço a natureza das emoções é, perturbadoras, se eu me engajo em ações a partir do caráter insubstancial dessas ações e daí por diante. É isso que ele está dizendo aqui na introdução. Aí ele vai dizer assim, eu vou adiantar um pouquinho, né? A ilusão toma a forma de 6 reinos, os quais os seres experimentam como realidade objetiva, né? Essa condição humana, animal, semideuses, deuses, espíritos famintos e as condições infernais. Então ele fala, a ilusão toma a forma de 6 reinos, os quais os seres experimentam como realidade objetiva. Aí ele diz, o que seria um exemplo de ilusão? O sonho durante o sono. Desde quando existe essa ilusão? Ele vai dizer, desde que existe um samsara sem começo, né? Olhando para a nossa experiência de realidade nessa vida, no momento em que eu já venho para essa vida, eu já venho numa condição, de certa forma, ignorante, incapaz de conhecer essa realidade tal como ela é. Quando a ilusão se transformará em consciência última? E a gente vai trabalhar nesses conceitos hoje. O que é essa consciência última, né? Quando o despertar for atingido, esse despertar que eu me referia para você, né? Se eu tomo a referência do acordar de um sonho, né? Aí ele vai dizer, você pensa que as ilusões se pacificam por si mesmas? Este samsara de natureza ilusória é reputado por ser ilimitado, ter a dimensão de um grande sofrimento e longa duração e não se liberar por si mesmo. Isso é fundamental para a gente. Consequentemente, a partir de agora, esforce-se em obter o insuperável despertar. Então, atrelando ao primeiro ensinamento do Sr. Buda, ele diz: é possível alcançar uma condição livre de sofrimento, uma condição desperta para a realidade, mas isso não vai acontecer simplesmente como com o transcurso do tempo. Eu preciso me engajar deliberadamente numa ação que faça com que eu seja capaz de superar essa condição ignorante, alcançar um estado desperto diante da realidade. Então é preciso se envidar num esforço deliberado nesse sentido. E isso tem a ver com a quarta nobre verdade, porque aí o Buda vai ensinar, bom, então, como eu me engajo nesse caminho? Como eu faço para alcançar esse estado de consciência livre de engano, livre de sofrimento? E aí o texto apresentou, ele está distribuído em 6 partes principais, né? A primeira delas, e que é a que a gente vai ver hoje, ele vai falar a potencialidade do insuperável despertar. A perspectiva de um potencial em estado de latência, de alcançar esse estado desperto, inerente à natureza de todos os seres sencientes, que é a natureza de Buda. É o primeiro capítulo do texto que a gente vai estudar hoje. Mas eu acho importante trazer essa recapitulação toda, porque quando a gente for falar em natureza de Buda, eu vou fazer referência a tudo isso que eu só estou revendo aqui com vocês que a gente já viu. Eu acho importante para não ficar um ensinamento truncado. Então, a primeira parte do texto, ele vai falar sobre esse potencial do despertar. Ele vai dizer que todos os seres sencientes podem alcançar essa condição plenamente desperta. E ele dá uma pequena explicação porque ele vai dar as condições em geral dos seres sencientes, quem está com condições mais ou menos favoráveis para alcançar esse estado de consciência desperta. A segunda parte do texto vai falar a pessoa, que é o suporte de sua realização. Ele vai falar, portanto, da existência humana, da preciosa existência humana, como sendo a condição, digamos, mais favorável de se alcançar esse estado de consciência. A condição que o incita a realizá-lo, é a terceira parte do texto, é o mestre, o amigo espiritual. É ele que, por meio dele, por isso que a gente recita sempre no texto do George Chantuma, a gente fala a devoção é a cabeça da a devoção é a cabeça da liberação, né? O lama abre a porta para o tesouro dos ensinamentos orais.
digamos, ele é como um portal por meio do qual, por meio da devoção, eu abro o meu coração para conhecer aquilo que já é e que eu invariavelmente esqueço ou não me dou conta. Os meios que permitem a, alcançar esse despertar, então ele vai falar dos 4 antídotos contra as 4 formas de apego, aqui a gente vai meditar sobre impermanência, lei de causalidade, sofrimento do samsara, os ensinamentos sobre amor, bondade e compaixão, tomada de refúgio, e daí por diante. Ah, Depois ele vai ensinar o texto As 6 Paramitas, e aqui para nós é extremamente importante, porque eu vou trazer um texto que é fundamental para a gente entender um pouco sobre a natureza de Buda. No caminho gradual, a prática da generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria. E essa prática de sabedoria aqui para nós é extremamente importante, então ele vai ensinar todo esse caminho. Os frutos dessa realização é a quinta parte do texto, ele vai falar, então, da condição búdica, né, do estado de Buda. Primeiro ele descreve um pouquinho os 10 caminhos, as 10 terras de Bodhisattva, né, os 10 bhumis, para ir apresentar o fruto, né, o estado de Buda, o resultado desse caminho como um todo, e a atividade de um Buda, que é a sexta parte desse caminho. A gente viu no último encontro de janeiro, então, eu percorri esse caminho como um todo, para dar um panorama geral. Isso é uma coisa que a gente sempre via o Lama Trinê fazer nos ensinamentos, né? Se vocês pegarem esse texto aqui que a gente tem disponível no site, ele vai sempre apresentar um índice, né? Um sumário do ensinamento, que organiza um pouco a compreensão, né, de quem está estudando o texto. Aí o que a gente fez no último encontro, então, foi fazer um sobrevoo completo sobre o texto do Gampopa, para então a gente adentrar propriamente na leitura do texto, tá bom? Foi isso que a gente viu até agora. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Antes da gente começar a leitura do texto mesmo, queria colocar alguma pergunta, alguma dúvida? Não, mas nós já estudamos esse texto nesses últimos 10 anos. A gente estudou esse texto, o Lama Trinlé deu esse texto há uns 18 anos atrás. Foi o texto que a gente estudou quando a gente estava se preparando para o retiro de 3 anos. A gente passou estudando esse texto junto com o texto do Patru Rinpoche ao longo de talvez 1 ano e meio, 2 anos. Depois disso, eu me lembro de ter dado um retiro sobre esse texto do Gampopa. Eu não sei depois se o Lama Trilê retomou esse estudo do Gampopa de novo, mas aí depois a gente começou a estudar outros textos Lanrim. O Lama Trilê deu a essência da ambrosia do Taranata, que foi um texto que depois ele deu mais ou menos, ele deu enquanto a gente estava no retiro de 3 anos, se eu não me engano. E depois, quando eu saí do retiro de 3 anos, eu estudei esse texto junto com vocês. Aí estou falando de uns 8, 9 anos atrás. Então, eu não sei se nos últimos 10 anos, esse estudo do texto inteiro, eu não me lembro da gente. Nós tivemos um estudo do Gampopa, antes da pandemia, nos sábados à tarde, que o Lama Trinê ensinava. Um ciclo de estudos que quem queria. Aos sábados, Antes da pandemia. Antes da pandemia, pouco antes da pandemia. Depois foi interrompido por conta da pandemia. Tá. Então, assim, a gente estudou esse texto várias vezes, assim. Agora, talvez a maneira mais detalhada desse estudo foi com o Lama Trinley há uns 18 anos atrás. Depois teve esses encontros, teve eu retiros. Eu acho esse texto tão familiar, eu só estou aqui há 10 anos. Porque a gente é
todo instante faz referência a ele. Isso, né? É o coração, né? E por isso, essa foi a ideia, né? Numa perspectiva de um novo ciclo de preparação para o retiro de 3 anos, a ideia fosse que, assim como foi dado pelo Lama Trilê, quando a gente estava se preparando para o retiro de 3 anos, que esse texto fosse oferecido de uma maneira bem detalhada, assumindo essa perspectiva de a gente ter pessoas entrando em retiro daqui 2, 3 anos, mas não só essas pessoas, né? As pessoas que acompanharam esse ensinamento do Lama Trilê há 18 anos atrás, sei lá, talvez quase centena de umas 100 pessoas acompanharam esse ensinamento e obviamente só entraram 4, 5 no retiro, ou seja, é um texto que é de benefício para todo mundo, independentemente de quem vai fazer o retiro ou não. Lama, meu nome é Késia, eu não te conheço pessoalmente. Tudo bem, Kézia? Tudo bem. Eu escrevi no chat que através dos sonhos, por meio dos sonhos, eu tenho muitas revelações assim de vidas passadas, de situações que eu estou vivendo e me dá uma luz. Então, eu tenho isso comigo. Então, veja, assim, o sonho, quer dizer, assim, ele é assim, recheado de informações, de conteúdos, nossa, assim, olhando sobre diferentes Psicologia, né? prismas, assim, né, assim, eu peguei um livro de uma socióloga, antropóloga, que vai estudar os Yanomami, se eu não me engano, o livro chama O Desejo do Outro. Ela vai olhar como é que os Yanomami se relacionam com o sonho. Ela vai dizer que, enfim, ela vai dar toda ela consegue alcançar toda uma cosmovisão da realidade dessa tradição indígena a partir da perspectiva de como os sonhos são entendidos pelos pajés dessa tribo. Você vai pegar os sonhos a partir da perspectiva psicanalítica. Ele é entendido como sendo o discurso do inconsciente. Você vai pegar o Jung. Veja, assim, obviamente os sonhos eles são repletos de informação e daí por diante. Eles têm um conteúdo extremamente rico e importante. A ideia, no entanto, que a gente faz, que a gente traz, quando a gente vai trazer a experiência do sonho, é sob uma perspectiva da maneira como eu me relaciono com ele. Se eu tomo ele como uma realidade tangível e daí por diante, ele é capaz de produzir sofrimento. Se eu, no Depende. entanto, Você tem que saber identificar, né? Que tipo de sonho que é. Exatamente. E saber, fundamentalmente, que eu estou sonhando. Isso é uma técnica, por exemplo, dos ensinamentos do budismo e daí por diante. No momento em que eu, durante o sonho, sei que estou sonhando, como eu passo a me realizar com aquele discurso onírico, entende? Imagina que você está sonhando e num determinado momento você fala, isso aqui é sonho, não é verdade. Entende que isso muda completamente a tua maneira de se relacionar com aquela realidade discursiva? Essa é a questão fundamental. Ela ainda assim pode conter uma série de informações, conteúdos e tal? Claro que sim. Assim como a realidade vigil. Né? Eu estou aqui e estou experimentando essa realidade com vocês e daí por diante. Mas a partir do momento em que eu passo a me relacionar com essa realidade, a partir da perspectiva do que ela de fato a forma como me relaciono com essa realidade muda. E é nessa perspectiva que o sofrimento desaparece. Entende o que eu quero dizer? Então, se eu estou sonhando, e não sei se isso já aconteceu com você, Kézia, mas em determinado momento você fala assim, isso aqui não é possível que está acontecendo. Eu tô, sei lá, nadando com alguns jacarés ao meu redor. Não é verdade, isso aqui é sonho. Nesse momento em que é um espaço de lucidez que se relaciona com aquele discurso mental, tomando aquilo por aquilo que ele não é uma eu não estou de fato aqui
rodeado de jacarés. Eu estou sonhando que eu estou rodeado de jacarés. A maneira como eu vou me relacionar com essa realidade vai mudar. E o medo, a insegurança de ter uma experiência, de estar sonhando com jacaré, ou de estar, de fato, num rio cercado por jacarés, é completamente diferente, concorda? Eu vejo o sonho como um encontro assim, astral mesmo, pessoas que você não vê, situações que você já viveu. Esses sonhos são os que me chamam a atenção. Mas os sonhos que são corriqueiros, assim, que não significa nada, a gente esquece, entendeu? Mas o sentido, assim, amplo do sonho, eu tenho muito. Até coisas que vão acontecer. Sim, mas faz diferença você saber que é sonho ou que não é sonho? Eu sinto, eu Mas sinto faz quando diferença? Pergunta faz. é essa. Faz diferença? Faz diferença, porque quando é um sonho mental, assim, que não chega a lugar nenhum, você sabe que não, você pode descartar. Mas faz diferença você saber que você está sonhando ou que você está acordada? Me dá um alívio, me dá um alívio. Por Concorda que não é exemplo, a mesma coisa? Concorda que o é a mesma alívio de coisa? falar assim, olha, eu vivi tal coisa na minha reencarnação e agora eu tenho que mudar um pouco essa história, porque eu vivi isso e tô nessa roda aí para resolver isso. Então, mas concorda que quando você olha para um sonho e sabe, isso aqui é um sonho, é Uhum. diferente de você olhar para o computador quando você está olhando agora e dizendo, não, aqui eu estou acordada e conversando com o Lama Wangdu. Concorda que são experiências diferentes? É, isso Então, é. então, esse é o ponto central, assim. Guarda essa informação nesse Mas momento, te pelo dá uma menos. chave, entendeu? Quando algo vai acontecer, aquele sonho te dá uma chave. Não, ele pode dar, assim como se eu olhar a porta, o vento batendo e levando a porta onde eu estou dentro aqui, e eu percebo que essa porta vai bater, eu sou capaz de, seja numa realidade vigil, né? Quando eu estou acordado, captar uma informação e prever que em 5 segundos essa porta vai bater, porque o vento bateu e ela vai conduzir essa porta até que ela bata, assim como eventualmente um sonho poder ter um conteúdo que aponte uma realidade futura. Eu não estou discutindo isso. Em ambas as situações, é possível, a partir de um determinado discurso vigil ou onírico, ser capaz de antecipar uma experiência futura, de 5 segundos ou de 2 anos. Em ambas as realidades, isso é possível. Mas o que eu quero dizer é que é diferente quando eu estou dormindo e sei que estou dormindo, e quando eu estou dormindo e não sei que estou dormindo. A maneira como eu vou me relacionar com aquela informação, vigil ou onírica, vai ser diferente. Guarda essa informação, porque essa informação vai ser importante para você entender o sentido de despertar nos ensinamentos do Sr. Buda. Entendi. Tá bom? É. Uhum. Bruno, você ia fazer uma pergunta? Não, sempre quando a gente coloca sofrimento, por exemplo, a briga com seu filho, né? Mas se tivesse sido uma coisa boa, né? Assim, digamos assim, a gente quer sempre manter a coisa boa e quer descartar o sofrimento, né? Então, se a gente tem um caminho do budismo, é uma pergunta geral, que foca, vamos supor, no sentimento de liberação, de boa-aventurança, para se libertar do samsara também. Essa é uma pergunta, assim, uma pergunta geral. Se o foco para os bons sentimentos não é o melhor caminho em vez de se libertar do sofrimento, sabe? Veja, é que tanto o bom sentimento, a boa experiência, quanto a experiência ruim, ela é transitória. Ela é impermanente. O que é fundamental, a gente vai ver isso nos ensinamentos, é que uma determinada conduta que seja condizente a um estado mental mais estável, ela me favorece mais a possibilidade de conhecer a realidade como ela é. Entende?
o que é um pouco diferente de determinados caminhos e determinadas tradições espirituais que colocam o sofrimento como meio pelo qual eu posso conhecer a realidade tal como ela é. Não é isso que o budismo aponta, entende? Então, o que a gente, digamos, a revelação, ou melhor dizendo, a experiência compartilhada do Buda Shakyamuni é a descrição de que essa realidade ela é marcada por experiências de sofrimento, dado o caráter transitório das experiências. Esse é um dado da realidade. Assim, ele vai descrever a natureza dessa realidade tomada a partir de uma perspectiva ilusória como sendo sofrimento. Mas essa ainda é uma conclusão baseada na impossibilidade de conhecer a realidade tal como ela é. Portanto, é uma descrição ontológica da realidade ainda relativa, porque ela ainda não conhece, porque ela ainda é baseada a partir de um espaço, digamos, que ainda não foi capaz de conhecer a realidade tal como ela é. Então, o sofrimento sobre essa perspectiva, eu diria, é muito mais uma descrição dessa realidade, tomada ainda por uma perspectiva ilusória, do que um meio pelo qual eu sou capaz de conhecer a realidade tal como ela é, entendeu? O ensinamento vai trazer muito mais, quando ele apresenta o caminho, uma conduta baseada em ações virtuosas, não sobre uma lógica de dualidade do que é o bonzinho e do que é o ruim, mas que mas a partir de uma determinada perspectiva, sob o aspecto de que é uma conduta virtuosa que estabiliza a atividade da mente e permite que aquele que esteja praticando possa olhar para essa realidade, ela um pouco mais estável, e conhecê-la de fato como ela é. Entende? A simples perspectiva de enfatizar mais experiências que sejam prazerosas e daí por diante, no seu potencial mais máximo, ela leva a essa, quando a gente está falando dos 3 antídotos, os 4 antídotos, as 4 formas de apego, isso pode levar um apego à paz do nirvana, que ainda não é o estado último de Buda, entende? Então, na perspectiva de um praticante, instrumentalizar as experiências prazerosas como sendo talvez um apelo mais fácil para seguir o caminho, traz na gênese a impossibilidade do resultado último, porque eu ainda vou estar apegado a uma experiência prazerosa e isso é incapaz de conduzir o praticante ao estado de Buda, porque ainda há apego, porque ainda há dualidade, porque ainda tem um eu querendo experimentar uma experiência prazerosa, entendeu? Ficou claro, Bruno? Obrigado. Tá bom. Tudo bem, gente? Nós vamos ver aqui, e logo no início, na introdução também, ele fala, por exemplo, quem está iludido não sabe, seres sencientes, isso aí do texto. Outras vezes veremos essa palavra senciente. O meio acadêmico, a ciência, ainda não tem como claro, é um debate aberto, se os insetos seriam ou não seres sencientes. Já participei de debate com acadêmicos, assistindo, né? Em que a corrente que estava ali presente defendia que inseto não é um ser senciente, mas, como está em aberto, existe também o lado que entende. Percebo sempre que o budismo entende os insetos como seres sencientes. Eu, que cuido muito de jardim, vejo nas plantas e me aproximo muito delas, percebo uma inteligência das plantas, mas não reconheço que sejam sencientes. Se você pegar uma plantação de chuchu, você vê aquela hastezinha indo, aí ela segura, depois ela se transforma numa mola e ela se aproxima. Todo um trabalho de inteligência que existe numa planta e o budismo não dá uma consideração à planta da mesma forma que dá ao inseto.
o senhor saberia me dizer por que o budismo considera o inseto um ser senciente? Então, Para que a gente possa ter, sim. igual com os demais seres dos reinos, né, poder dar o mesmo tratamento. Por que que assim, eu devolvo a pergunta, por que que a ciência não considera no debate que você viu, o que a ciência traz como sendo uma dúvida sobre o inseto ter ou não, ser ou não ser senciente? Não há uma clareza de que eles têm sensação de sofrimento ou prazer, ou se é uma resposta mecânica. Na perspectiva do budismo, a ideia do ser senciente ou não está diretamente atrelada à noção do sofrimento também. E veja que quando ele vai dizer que os seres sencientes que não alcançam um estado de Buda, eles estão no samsara, e a natureza do samsara é sofrimento, eu estou descrevendo a experiência mental de um ser que é capaz de sofrer. Na perspectiva, ficou claro isso? Então há uma correlação direta entre samsara, entre iluminação, entre seres sencientes e sofrimento. Acho que esse denominador comum a gente tem em comum com a ciência. Na perspectiva budista, a descrição que se faz é que os animais eles experimentam sofrimento. O quanto isso é capaz de ser demonstrado cientificamente e tal, a minha opinião é que a ciência ainda não chegou a esse ponto para ter algum elemento concreto e tal que aponte por que esse sofre e aquele não. Assim como a ciência não tem como descrever o que seria uma primeira terra de Bodhisattva, de um grande praticante, porque não existem ferramentas, recursos nesse momento que sejam capazes de possibilitar uma experiência empírica, a possibilidade de reproduzir aquele tipo de experiência num outro e chegar a alguma conclusão se aquilo é cientificamente demonstrável ou não, entendeu? Eu não sou uma mosca, um inseto e tal, para saber se ela sofre ou não. Eu diria, nesse momento, se você me pergunta, eu assumo muito mais a descrição de que nos reinos animais, os seres que ali estão experimentam sofrimento, sem ter aqui um argumento para dizer por causa desse elemento, porque eu não tenho essa experiência, não tenho essa onisciência e daí por diante, e entendo por que até um determinado ponto, uma planta, por exemplo, é tida como um ser que não sofre. Assim. Eu imagino que há um tema bem interessante sobre o qual eu já me debrucei há algum tempo, mas eu imagino que a dinâmica e complexidade não seja necessariamente consciência ou ciência, digamos assim, entendeu? Eu consigo imaginar que essa planta, ela de alguma forma assuma um comportamento voltado em direção ao sol como uma forma de sobrevivência, ainda que não haja uma consciência nela, como uma simples dinâmica e uma ideia de homeostase da realidade. Portanto, se há um organismo vivo, não necessariamente consciente, há uma complexidade nele, uma dinâmica que o faça buscar a sobrevivência. Isso o torna um ser consciente? Também acho que não. Em que momento a complexidade de uma planta como essa ganha uma condição consciente? Eu não saberia dizer. Mas eu acho que aqui tem um ponto fundamental e que está direto e que tem como denominador comum o aspecto de sofrimento. Se em um determinado momento, assim, tem vários biólogos que vão estudar o comportamento das plantas nas florestas e a perspectiva de cooperação entre elas e tal. Se daí é possível concluir que uma planta está em sofrimento quando ela não tem água e daí por diante, eu não saberia medir isso, entendeu?
Eu acho que aqui tem um nível de complexidade na experiência de realidade que é o salto entre aquilo que é um ser vivo e um ser consciente. E o denominador comum aqui é o sofrimento. Agora, como enxergar isso num laboratório, ou como saber se um ser sofre ou não sofre, ou a ciência desenvolve uma habilidade que até hoje ela não desenvolveu, ou eu sou um ser onisciente capaz de conhecer a tua experiência de realidade, a experiência do inseto e da planta e dizer, esse ser vivo sofre ou não sofre, portanto ele estaria na condição de um ser senciente e esse não. Eu não tenho essa condição, entendeu, Wagner? Lama, só assim, eu não quero nem polemizar muito esse tema, porque isso é um tema muito abrangente. A gente teria que pegar aí a teoria do centésimo macaco, né? E a teoria dos próprios campos morfogenéticos para a gente explicar justamente toda essa cooperação de rede que existe, todas as experiências científicas que existem de cooperação entre todos esses sistemas, né? Isso mudou toda a visão, né? Inclusive deu ao biólogo Rupert Sheldrake, acho que todo mundo já ouviu falar, um prêmio Nobel, né? Que explica justamente como é que isso mudou a visão, né? Um único experimento científico, todo mundo deve conhecer, que é a teoria do sistema, que mudou, por exemplo, uma macaca, especificamente numa ilha no Japão, ela, ao usar um experimento especificamente, mostrou como é que uma única forma de mudar ao lavar uma batata, né? Mostrou todo esse sistema de cooperação que existe, né, invisível aos nossos olhos e aos olhos da ciência, que está justamente tudo interligado, né? Então, mostrou como é que isso reverbera no comportamento animal e como é que isso está interligado, né? Que é a teoria do centésimo macaco, todos nós podemos pesquisar um sistema que mostra essa cooperação e essa vida sutil e invisível de teias, né, que está interligada no mundo, né? Isso explica muito, inclusive, essa vida que muitas vezes todos nós achamos, será que tem vida ou não vida? Existe, inclusive, das próprias florestas, nos campos invisíveis de cooperação. Exato. Dentro do sistema. O desafio é saber, dentre essa multiplicidade de vidas, o que torna um ser senciente ou não, e a capacidade de sofrer ou não. Entendeu? Essa experiência, vamos botar bem entre aspas, subjetiva desse ser vivo ou não, como cravar e dizer esse sofre e esse não sofre? É difícil. Eu posso entender as redes de cooperação e daí por diante, mas daí, se eu uso esse denominador como sendo um referencial para saber, para além de um ser vivo que coopera e daí por diante, ele é ou não um ser senciente, temos um desafio aí, né? Difícil cravar e dizer esse é, esse não é. Que ferramental a gente teria? O que a gente usa como referência aqui? A experiência de alguém que alcançou o estado de onisciência. E está dizendo, os animais, eles sofrem, eles são seres sencientes. Existem outros seres que a gente não está vendo aqui, seres que estão nos infernos, espíritos famintos e daí por diante, que também são seres sencientes. Eu não estou nem vendo. A ciência vai dizer, que abstração é essa? Que ser infernal é esse e tal? A ciência vai se basear a partir daquilo que ela é capaz de demonstrar por métodos científicos e daí por diante, e vai dizer, desconheço essa informação. Aqui no budismo, a gente vai se basear na experiência de alguém que alcançou um estado de onisciência e é capaz de, por exemplo, conhecer seres que a ciência não tem condição de demonstrar. E vai dizer, esses seres, que não tem nenhuma forma como a gente está acostumado, eles são seres sencientes, eles sofrem. Para que eu seja capaz de olhar para a realidade e dizer, sim, esse é um ser senciente, esse não é e tal, não sei o quê, o Buda disse, esse é o caminho. Ciência, praticantes e tal, estão todos convidados. Esse é o caminho. Mas sempre vai haver um desafio metodológico, eu acho, na ciência como ela é construída, que é do método empírico e da replicação de experiências. Esse sempre vai ser um desafio, né? Porque a experiência alcançada pelo Sr. Buda, ela se dá no campo, vamos botar bem entre aspas, da subjetividade do príncipe Siddhartha, do Lama Sonan, da Glenire e daí por diante. Como tornar essa uma verdade cientificamente demonstrável? A ciência, a partir dos pressupostos que ela tem hoje, coloca uma barreira difícil.
o que não impede diálogo entre esses dois campos de saber. Isso é fundamental e isso já tem acontecido. Eu acho que é por meio desse caminho que muitas barreiras vão sendo transpostas, né? Tudo bem, gente? Bom, por que a gente fez toda essa recapitulação, então? Por quê? O texto vai dizer, né, a parte 1, capítulo 1, a causa primeira do despertar, a natureza de Buda. Ele vai dizer o seguinte, a causa primeira do despertar, a causa fundamental, né, Gyu, se eu não me engano, é a natureza de Buda. Deixei ele impor em tibetano. Vai dizer o seguinte, o texto. Portanto, é necessário lemos nos textos que, né, o texto começa assim, lemos nos textos que a causa primária do despertar é a natureza de Buda. Portanto, é necessário libertar-se do samsara ilusório e atingir o despertar insuperável. Mas perguntaremos como nós, empregando todos os esforços possíveis, poderíamos alcançá-lo? Atingiríamos o despertar se nos esforçássemos com fervor, já que todos os seres sencientes dos quais fazemos parte possuem a natureza de Buda, que é a causa própria, que é a própria causa da budeidade. Então ele está dizendo o seguinte: para que eu seja capaz de transcender essa experiência de sofrimento, é preciso alcançar o despertar insuperável. É preciso despertar toda aquela ideia que a gente trouxe de me relacionar com uma realidade a partir de fato do que ela é. Foi isso que, fundamentalmente, o príncipe Siddhartha, o Buda Shakyamuni, alcançou. A sabedoria, a qual a gente vai fazer referência aqui, é conhecer a realidade a partir de fato do que ela é. Isso é despertar, e é isso que confere a possibilidade de transcender, de superar todas as experiências de sofrimento. E o texto vai dizer, a gente atinge o despertar se a gente se esforçar com fervor no caminho que é ensinado, uma vez que todos os seres sencientes, o texto vai dizer, atingiríamos o despertar se nos esforçássemos com fervor, já que todos os seres sencientes, dos quais fazemos parte, nós como os humanos, possuímos a natureza de Buda, que é a causa própria da budeidade. Então ele está dizendo que a natureza de todos os seres sencientes, ela fundamentalmente tem um potencial de conhecer a realidade tal como ela é. E nesse sentido, o texto vai dizer que todos os seres, portanto, possuem essa natureza intrínseca já presente de conhecer a realidade tal como ela é. Que a gente vai chamar de natureza de Buda. Porque Buda é um, entre aspas, o estado aqui, mas Buda é um estado de consciência. E o texto está dizendo que todos os seres, na essência, têm um estado de consciência onisciente, capazes de conhecer a realidade como ela é. Como eu faço para alcançar, portanto, esse estado de consciência que já está presente, mas que eu não revelo, digamos, quando a gente traz a tradução do texto da palavra Buda, né, em tibetano, que é Sangye, que é purificado e desabrochado, como eu faço para revelar ou desabrochar esse estado de consciência que é a minha própria natureza? O texto, então, o livro vai trazer todo um caminho para que a gente seja capaz de revelar isso. Mas seguindo aqui, o texto vai trazer a referência do Sutra da Absorção Soberana. Ele vai dizer, a natureza de Buda está presente em todos os seres. O pequeno Sutra vai dizer, todos os seres possuem a natureza de Buda.
o grande Sutra do Nirvana diz ainda, assim como a manteiga está presente no leite, a natureza de Buda está em todos os seres. E o ornamento dos sutras diz, todos os seres têm a mesma natureza de Buda, aquele que tem purificada se chama Buda. Todos os seres têm a mesma natureza de Buda, né? O termo aqui em tibetano é Deshemi, que está mais relacionado a talidade, assim, né? A realidade tal como ela é, ao Dharmata. Mas ele vai dizer, aquele que purifica a sua própria natureza é chamado de Buda. E aí ele traz aqui esse raciocínio aqui, que para nós é importante, é aqui que a gente vai se aprofundar. Ele vai dizer o seguinte, por quais razões os seres possuem a natureza de Buda? Tá, então é uma afirmação. Todos os seres possuem a natureza de Buda. Como é que eu explico essa afirmação? Né? Como é que eu trago alguma racionalidade, digamos assim, para essa afirmação? Vejam, esses são os primeiros parágrafos do livro. A gente não tem que ter a pretensão aqui de entender e compreender no sentido profundo o que é a natureza de Buda. Porque o que se quer, ao final desse caminho, não é uma compreensão intelectual do que é a natureza de Buda, mas é conhecer pela própria experiência, ou se tornar, melhor dizendo, Buda. E aí, a partir daí, conhecer a partir da sua própria realidade, a partir da sua própria experiência e daí por diante. Então, aqui é um primeiro esforço de explicar racionalmente aquilo que fundamentalmente a gente vai querer conhecer pela nossa própria experiência, tá? E é o caminho todo ensinado pelo Buda. A gente não tem a pretensão, portanto, de esgotar, alcançar, compreender e se tornar Buda lendo os primeiros parágrafos do texto. Mas, feita essa consideração, o que o texto vai dizer? Por quais razões os seres possuem a natureza de Buda? Ele vai dizer o seguinte, porque o corpo absoluto, o que é o corpo absoluto? A gente costuma usar para corpo absoluto, a gente costuma falar em Dharmakaya. Porque o Dharmakaya, ou corpo absoluto, né, entre linhas, a vacuidade, está em todos os seres, ou permeia todos os seres. É uma outra tradução possível. Porque, na realidade, a natureza de Buda não tem distinções. Ou seja, a natureza do Buda Shakyamuni, a essência do Buda Shakyamuni não é diferente da minha essência. A essência. Porque todos os seres têm o potencial do despertar. Então ele está dizendo o seguinte, todo Dharmakaya é vacuidade, e essa vacuidade permeia todos os seres. Não há distinção na natureza ou na essência entre todos os seres sencientes. E, nesse sentido, todos os seres potencialmente podem alcançar um estado de consciência livre de engano. Aí ele vai dizer um pouco mais adiante. Por essas três razões, os seres têm a natureza de Buda. Se temos ainda o contínuo insuperável. Porque o corpo do perfeito despertar brilha, porque a natureza de Buda é indiferenciada e porque todos os seres têm o potencial de Buda, os seres possuem a natureza de Buda. E aí ele dá três explicações aqui, e a partir delas a gente vai para um ensinamento fundamental do Sr. Buda. Ele vai dizer o seguinte, quando dizemos que o corpo absoluto, o Dharmakaya, a vacuidade está em todos os seres, queremos dizer que o Buda é o Dharmakaya, que o Dharmakaya é vacuidade e que a vacuidade está em todos os seres. Por consequência, os seres têm a natureza de Buda. Daí depois ele entra com o argumento da indiferenciação. Quando dizemos que, na realidade, né, o Dharmata, a natureza de Buda é indiferenciada, queremos dizer que entre a natureza de Buda dos Budas e a natureza de Buda dos seres ordinários como nós, não há distinções entre bom, mal, grande ou pequeno, alto e baixo. Consequentemente, todos os seres têm a mesma natureza. Então, a essência, a natureza do príncipe Siddhartha, do Buda Shakyamuni, não é diferente da nossa. Possuímos a mesma natureza. A essência, digamos, é a mesma. Né? E essa essência, fundamentalmente, é vacuidade, é o Dharmakaya.
E aí o terceiro, todos os seres têm o potencial do despertar e pertencem a 5 famílias e diferem entre si de acordo com seus potenciais. Então ele está dizendo que todos os seres têm o potencial de alcançar o estado de Buda, mas esse potencial ele vai se apresentar de forma distinta dependendo de que família, digamos assim, cada ser senciente se encontra. Mas, portanto, esse potencial está em grau de maior ou menor latência, mas todos os seres sencientes têm a possibilidade, têm o potencial de alcançar o estado de Buda. Quando fala o potencial, porque do jeito que ele vem falando aqui, dá a entender que você já tem. Aí, quando ele fala potencial, é uma maneira de falar, né? Então, é importante você trazer isso, Luísa. Veja, a tua natureza, a tua essência é desperta já. Ela é búdica. Sim, o nível de latência, de você atualizar isso, digamos assim, de você estar na realidade a partir dessa perspectiva absolutamente onisciente, daí por diante, o quão distante ou próxima, entre aspas, você está desse estado de consciência, é que revela essa condição de potencialidade, entendeu? Ou seja, potencialmente, todos os seres podem alcançar aquilo que o príncipe Siddhartha alcançou. Porque a natureza, a essência tua e a do príncipe Siddhartha é a mesma. O príncipe Siddhartha já revelou esse estado de consciência e alcançou o estado de Buda, portanto ele passa a ser chamado de Buda Shakyamuni. A Luísa ainda não. Potencialmente ela pode, mas ela ainda não revelou esse estado de consciência natural da sua própria mente, entende? Portanto, há um potencial, há um estado de latência em todos os seres sencientes. Alguns vão ter esse potencial, digamos, mais manifesto, e outros ainda num estado muito grosseiro, digamos assim, né? Só para dar um exemplo, pessoas que têm um potencial interrompido, né? Pessoas que não têm consideração nenhuma por outra pessoa. Essa pessoa pode alcançar o estado de Buda? Pode, mas esse potencial ele está interrompido porque com essa disposição de mente, esse potencial dificilmente vai se revelar nesse momento uma realidade, porque há essa disposição ainda de ter uma atitude absolutamente indiferente aos outros seres. Isso torna esse potencial interrompido. Quer dizer que essa pessoa não tem a natureza de Buda na sua essência? Não, não é isso. Mas o potencial dela alcançar está um pouco mais reprimido, digamos assim. É nesse sentido a noção de potencialidade, ou seja, não é que eu potencialmente posso ser Buda, mas ainda não sou Buda. É o seguinte, a tua natureza já é Buda. Você potencialmente pode revelar isso ou não. Entende? Você potencialmente pode se tornar isso na sua maneira de estar na realidade ou não. Mas a sua natureza já é. Você entende? Então, entendi. Então, a potência é em relação ao despertar e não em relação à natureza de Buda. Exatamente. O Wagner, a Luísa, a Lama Sonan, o inseto lá fora, assumimos isso. Todos os seres têm a natureza, têm uma essência onisciente, livre de sofrimento e daí por diante. Mas o inseto, a Luísa, a gente ainda não revelou essa condição natural da nossa mente. Portanto, a gente ainda experimenta sofrimento. O Buda Shakyamuni tem a mesma natureza que o inseto, que a Luísa, que eu e daí por diante. Mas a partir do caminho que ele percorreu, ele revelou esse estado onisciente da mente, ele não experimenta mais sofrimento. Ele alcançou um estado livre de sofrimento. Esse estado livre de sofrimento, que é o nirvana, e o estado de consciência ainda marcado por sofrimento, que é o samsara, ambos, o texto vai dizer aqui, possuem a natureza da vacuidade. E isso é o fundamental. Não há uma dualidade.
A questão fundamental é como eu conheço essa realidade insubstancial. Se eu conheço ela a partir de um estado plenamente revelado, eu alcanço um estado de Buda. Se eu ainda não me relaciono com essa insubstancialidade da realidade aqui ilusória, e não conheço, portanto, ainda como essa realidade de fato é, eu experimento essa realidade insubstancial, vacuidade, a partir de sofrimento. E isso dá o gancho para a gente trazer o que me parece ser o ensinamento mais importante associado a essa introdução do texto, que é a Prajnaparamita. Lama, Oi. só te perguntar, quando você também faz o outro sofrer, isso cria um bloqueio também, né? Exatamente. Uhum. E é por isso que a prática da compaixão ela é fundamental, porque ela vai, de certa forma, desbloqueando esses obstáculos para que eu possa conhecer a realidade tal como ela é. A compaixão, nesse sentido, é a ferramenta fundamental para isso. Entendeu? Então, dito isso tudo, essa indiferenciação do samsara e do nirvana, o aspecto vacuidade, que é a natureza de todos os fenômenos e daí por diante, por que é fundamental a gente trazer o ensinamento da Prajnaparamita? Porque ele dá um pouco uma síntese do que é esse caminho todo para alcançar esse estado de consciência que conhece a realidade tal como ela é do ponto de vista ontológico. O que vai dizer a Prajnaparamita? E olha como ela, de certa forma, organiza e sintetiza tudo isso que a gente vem falando até agora. A Prajnaparamita é um ensinamento, como vocês já sabem, né, muito curto do Senhor Buda, porque, na verdade, o que ele vai fazer, ele vai subscrever uma experiência de prática, um relato de Avalokiteshvara, ou Cherenzi, numa conversa com um Shariputra. Né? Então estão todos no pico dos abutres, e aí se dá o ensinamento. Como ele acontece? Essa é a essência, a Prajnaparamita é a essência do vitorioso conhecimento transcendente. É a prática da sabedoria. É a prática da sabedoria. Se vocês se lembrarem do caminho como um todo, que a gente já viu no texto do Gampopa, e a gente vai estudar em detalhe, a sabedoria é a sexta paramita. Então a gente vai, né, assim, na nossa perspectiva, tomar refúgio, praticar amor, bondade e compaixão e colocar as práticas das paramitas, generosidade, ética, paciência, diligência, meditação e sabedoria. A Prajnaparamita é a sexta paramita. A gente está falando aqui, portanto, do último passo no caminho do despertar. E que vai revelar a realidade tal como ela é. O que o Buda vai ensinar sobre essa prática? Ele vai, no contexto dessa cena, né, onde está Avalokiteshvara e Shariputra, é o seguinte. Assim eu vi. Certa vez o Bhagavat estava em Rajagriha, na colina dos abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. O Buda entrou no samadhi denominado percepção profunda, ou chamado também samadhi de equanimidade. Então o Buda entra nesse estado de equanimidade da mente, tá? Percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. O Buda então entra nesse estado de consciência. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, portanto, fazendo a prática da sabedoria, que está diretamente relacionada à prática de Hlaton. Quando a gente está seguindo o nosso caminho gradual, a gente toma refúgio, pratica as preliminares comuns, preliminares especiais, faz a prática de Shinei, faz a prática de Hlaton. Hlaton é a prática da sabedoria. Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, portanto, num estado mental de plena sabedoria, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Então ele está num estado de consciência em que ele conhece a realidade tal como ela é e percebe que os 5 agregados são vazios de existência inerente, são vacuidade. Ele vai descrever mais o que é isso. Então,
Buda está nesse estado de samadhi, de equanimidade. Avalokiteshvara entra nesse estado de sabedoria, de conhecimento transcendente, e percebe que a realidade dos 5 agregados é vacuidade. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara, porque o Shariputra percebe que o Avalokiteshvara entrou nesse samadhi de sabedoria, de conhecimento transcendente. Então ele vai lá e pergunta, naquele momento, como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejam realizar o profundo conhecimento transcendente? Então o Shariputra, naquele momento, pergunta para o Avalokiteshvara, que está experimentando aquela condição de sabedoria. Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra. Shariputra, aquele ou aquela que desejam entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente devem ver assim. Devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio. O vazio é a forma. Portanto, todos esses fenômenos compostos que têm forma, eles são vazios de uma existência inerente. A forma é o vazio. O vazio é a forma. A forma não é nada além que o vazio. O vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira, as sensações, esse é o segundo agregado. Forma é vacuidade. As sensações, medo, desejo, daí por diante. Da mesma forma, as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Toda a experiência de realidade, portanto, que a gente tem, formas, sensações, percepções, formações mentais e consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, olfativa e consciência mental, pensamentos e daí por diante, todos esses 5 agregados são vazios. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Veja, ele está num estado de consciência que conhece a realidade de insubstancialidade, de vacuidade de todos os fenômenos. Muito atrelado àquela ideia, quando a gente está falando da natureza de Buda, em que se descreve o Dharmakaya como sendo vacuidade e, portanto, a expressão de tudo aquilo que se manifesta enquanto fenômeno composto. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há formação, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há, na perspectiva de que não há uma existência inerente. É claro que o Avalokiteshvara, enquanto está no estado de sabedoria, ele percebe a forma, mas ele conhece a forma por aquilo que ela é. Então não estamos falando de uma perspectiva de nihilista, onde não há nada. Quando ele diz aqui não há nem forma, nem sensação, nem formação mental, nem consciência, é que ainda que haja essa experiência que parece ser tangível, que tem uma existência real, como esse mala aqui, tem uma forma, mas ela é insubstancial, ela é vacuidade. É isso que ele está descrevendo. Não há nem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há tudo isso atrelado aos 5 agregados, né, aos 5 skandhas. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao paladar, ao tato, ao mental e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte. Como assim? Esse ensinamento do Buda contraria totalmente o primeiro giro da roda do Dharma, que vai falar, que vai se basear nas experiências de nascimento, velhice e morte como sendo experiência de sofrimento. E ele vai dizer que não há. Ele está olhando para a natureza dessas experiências que parecem muito reais, de morrer, de nascer, de envelhecer e daí por diante. Ele está dizendo, não há nem ignorância. Como assim? Se a causa do samsara é ignorância, ele diz que não há ignorância. Do ponto de vista da sabedoria, no momento em que eu alcanço a capacidade de conhecer a realidade tal como ela é, cadê a ignorância? Ele está falando que não há ignorância a partir do estado de sabedoria, entende?
Não há ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. A terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento, ele está dizendo... Essa é uma maneira... O primeiro giro da roda do Dharma é o ensinamento mais básico do Sr. Buda. Ele vai descrever aquilo que as pessoas são capazes de compreender num determinado nível. Quando ele vai dar o segundo giro da roda do Dharma, ele já vai dizer: essas experiências de realidade são vazias de existência inerente. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem de sofrimento, nem extinção de sofrimento, nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Sabedoria aqui, a palavra em tibetano é yeshe. Ele vai dizer que não há sabedoria como uma coisa em si, como algo que pudesse ser descrito como algo com uma existência inerente, como um Deus. Ele vai dizer, não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Vejam, é nesse estado de sabedoria que eu vou conhecer a realidade insubstancial e de vacuidade de todos os fenômenos. Ou seja, toda vez que a gente descreve a natureza da mente, a gente vai descrever a natureza da mente como sendo o quê? Vacuidade. Ao mesmo tempo, capacidade de manifestação e, fundamentalmente, um conhecer. A capacidade de conhecer tudo aquilo que nela se manifesta. Portanto, ainda que se descreva essa realidade, como a gente conhece, como sendo absoluta vacuidade, não é um nada. Há uma capacidade de conhecer aquilo que se manifesta enquanto insubstancialidade manifesta. Senão a gente estava descrevendo aqui, teremos um discurso absolutamente nihilista. E quando a gente vai seguir o caminho para reconhecer a natureza da mente, eu quero justamente compreender o aspecto de insubstancialidade de todos os fenômenos que o Buda está descrevendo aqui, ao mesmo tempo, uma capacidade de manifestação, porque se o Avalokiteshvara está falando em nariz, língua, olho e daí por diante, é porque existe uma realidade manifesta. E, fundamentalmente, existe uma capacidade de conhecer essa realidade manifesta que é insubstancial. Quando ele diz, assim, Shariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente, eles, na capacidade de conhecer a realidade tal como ela é, eles vão se apoiar nesse estado de sabedoria, e ali permanecem. Então, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanece. Um praticante que quer conhecer a realidade tal como ela é, ele permanece nesse estado de sabedoria e vai olhar para essa realidade e descrever qual é a sua verdadeira natureza. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, veja, quando a gente fala das 6 paramitas, apoiando sobre a 6ª paramita, que é o caminho, assentado na sabedoria, é que todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta. É no espaço de sabedoria, nessa condição de conhecer a realidade tal como ela é, que se dá o passo seguinte e se alcança o estado de Buda. É o passo é o caminho das 10 terras de Bodhisattva que conduzem ao fruto que é o estado de Buda, o perfeito despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo o sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente, na sabedoria que revela a realidade tal como ela é. Depois, o Bhagavan, o Buda que estava vendo essa conversa entre Avalokiteshvara e Shariputra, depois o Bhagavan saiu do seu samadhi e felicitou Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. É isso que torna a Prajnaparamita um ensinamento, digamos, do Sutra Pitaka, porque aqui existem as palavras do Buda Shakyamuni subscrevendo a descrição da sabedoria
do Avalokiteshvara, de Chirenzi. Ele vai dizer, é isso mesmo, Chirenzi, é isso mesmo, Avalokiteshvara. Depois que o Bhagavati assim disse, o venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Por que eu trouxe esse ensinamento, portanto, da Prajnaparamita? Porque é por meio da prática da sabedoria que é o caminho final do que a gente vai ver no texto do Gampopa, que eu sou capaz de conhecer essa realidade descrita no início do texto, de que Sansara e Nirvana são vacuidade, são expressão do Dharmakaya. Essa é a natureza de todos os fenômenos compostos, inclusive a minha própria, desse corpo. E essa natureza que é vacuidade e, no entanto, como eu falei para vocês, não é um nada, ela é dotada de uma capacidade de manifestação e de uma capacidade de conhecer a realidade tal como ela é, e o exercício por meio do qual eu revelo isso é a prática da sabedoria. Quando eu descrevo tudo isso, eu descrevo todos os seres possuem essa natureza de Buda. Todos os seres possuem esse potencial. Para que eu seja capaz de conhecer essa realidade tal como ela é, eu tenho que seguir todo o texto, todo o caminho gradual que é ensinado pelo Sr. Buda, para nós aqui, todo esse texto, que vai desembocar nessa prática da sabedoria, que é a Prajnaparamita, que uma vez praticada da forma como a Avalokiteshvara praticou na frente do Buda, é capaz, como ele mesmo ensinou, uma vez assentado na prática da sabedoria, é que todos os Budas do passado, todos os Bhagavans do passado, presente e do futuro, alcançaram o estado de Buda. E é esse o caminho que a gente vai ensinar ao longo das próximas semanas. Tudo isso que a gente viu aqui discursivamente, parece fazer sentido, como é que eu coloco isso em prática? É o que a gente vai estudar aqui nas próximas semanas. Tudo bem, gente? Uma pergunta. Essa transcendência tem a ver com a verdade absoluta? Qual transcendência que você se refere? Do conhecimento da vacuidade. No momento em que você conhece a realidade tal como ela é isso que você está dizendo assim, então, no momento em que você é capaz de conhecer a realidade tal como ela é, digamos, transcende uma relação dual, ainda ilusória com essa realidade, você alcança o estado de Buda. Alcança a verdade absoluta. A verdade absoluta aqui no sentido é simplesmente, do ponto de vista ontológico, conhecer a realidade, a experiência, tal como ela é. Livre de qualquer engano. Foi isso que o Buda Shakyamuni alcançou. E ele vai dizer, é por meio desse exercício de conhecer a realidade tal como ela é que eu transcendo o sofrimento. Não é de nenhuma outra forma. Esse é o caráter absolutamente pragmático do ensinamento do Sr. Buda. Como é que eu transcendo, como é que eu supero o sofrimento? Conhecendo a realidade tal como ela é. Isso que a gente vai chamar de verdade absoluta, digamos assim. Mas é conhecer a realidade. Não. Eu sei que a gente chega nisso com acumular muito mérito, muita meditação, para você um dia realizar, né? Mas, assim, no princípio, eu imagino assim, como se tivesse um céu sem nuvens, só o céu, que é a vacuidade. Você enxerga as nuvens que vêm, que é a claridade, né? Então, quando eles entram nesse estado indo para a Prajnaparamita, né? Eles estão no céu, né? Enxergam as nuvens, descobrem, quer dizer, chegam à conclusão de que as nuvens não são nada, né? Porque a gente, quando faz uma Mahamudra, você não ignora as nuvens, você tem que estar no estado de vacuidade e de claridade ao mesmo tempo, né? E distinguir as duas. Quando eles entram nesse estado, eles ficam só no céu. E as nuvens é como se não existissem mais? As nuvens vão continuar existindo. Eles não entram num vácuo. Sim, mas mas eles sabem
a natureza a natureza da nuvem. É diferente. É um estado de consciência que as nuvens, o tênis, a fotografia, o relógio, daí por diante, o Buda vai estar na realidade experimentando ela e as formas da mesma forma como a gente percebe, mas de que maneira ele vai se relacionar com essas experiências? De uma maneira sutilmente diferente, mas que faz toda a diferença. Então não é que as nuvens vão sumir, mas ele vai, sim, o Buda na onisciência, ele vai perceber, ele sabe o seu pensamento. Não é que isso some, ele vive num... mas de que maneira ele se relaciona com o seu pensamento, com o seu sofrimento e daí por diante? No espaço de Buda, quando a gente for ver a atividade, aquilo que move um Buda é a profunda aspiração da sensação do seu sofrimento. Então ele percebe o seu pensamento, a sua história, ele vai dizer aquilo para você que é o fundamental para que você em algum momento possa conhecer a realidade tal como ela é e superar o sofrimento. Entende? O aspecto manifesto, ele continua presente. O aspecto claridade, você descreveu o céu, o azul, aspecto vacuidade. A nuvem, a capacidade de manifestação no céu. Causas e condições reunidas, precipitação da água com calor e tal, produz uma nuvem. Só que se eu for olhar a nuvem com microscópio, ela é vazia, mas ela tem essa forma. E existe na mente a capacidade de conhecer que há uma nuvem no céu. Essa consciência primordial vai se relacionar de que forma, a partir do momento em que ela conhece tudo aquilo que se manifesta a partir da noção de vacuidade, de insubstancialidade. A nuvem vai continuar se manifestando, mas como eu vou me relacionar com ela? Entende? Eu vou continuar sonhando, mas o que muda quando eu sei que eu estou sonhando e quando eu não sei que eu estou sonhando? Entende? Porque você não se importa com aquilo. Eu não diria que não há uma indiferença. A atividade de um Buda, ele vai conhecer tudo aquilo que se manifesta e ele vai se mover no sentido absolutamente se importando sob a perspectiva de cessação de sofrimento. Mas como não há mais um eu, ele se move no sentido da cessação de sofrimento de todos os outros sencientes que não conhecem a realidade tal como ela é e sofrem. Então o Buda, ele está sempre em atividade em direção àquilo que se manifesta e que experimenta sofrimento, entre aspas, seres sencientes, porque não conhecem a realidade tal como ele conhece. Então não é que some tudo, não é que é indiferente. O aspecto manifesto, o aspecto claridade continua ali. Mas como um ser onisciente se relaciona com os aspectos manifestos da realidade? Ele se move sabendo a natureza daqueles fenômenos e absolutamente movido, né? Ele se dirige às experiências que se manifestam na realidade, sabendo qual é a natureza delas e movido por uma bodhicitta última, por uma profunda aspiração de que tudo aquilo que se move e experimenta sofrimento possa, em algum momento, transcender o sofrimento por meio do quê? Por meio de, como disse a Paramita, conhecer a realidade tal como ela é, alcançar essa natureza de insubstancialidade, essa compreensão profunda, que não é discursiva. O Avalokiteshvara, quando ele descreve a sabedoria, ele coloca em palavras aquilo que ele está conhecendo naquele momento, entende? É isso que torna o Avalokiteshvara e eu, que só estou que nem um papagaio aqui descrevendo alguma coisa, ele ser um bodhisattva e eu ser um praticante convencional. Entende? Tudo bem, gente? É o título mais denso e mais profundo, porque a partir de agora, quer dizer, a partir dessa premissa de que todos os seres têm a natureza de Buda, e a gente entender, pelo menos discursivamente isso, talvez é o capítulo mais denso. A partir de agora, a gente vai ver, eu vou lá na semana que vem descrever um pouco esse potencial interrompido e tal, mas a gente vai ver esse caminho. Esse caminho capaz de fazer com que possamos conhecer a realidade assim como o Buda Shakyamuni conheceu, porque a natureza, a essência do Buda Shakyamuni não é diferente da nossa. Tá bom? Vamos fazer a dedicatória, então?
graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.